Olá, estás de volta? Ou melhor, eu estou de volta. Estou de volta hoje para partilhar contigo um método espetacular. É o método da batata quente. Sim, o nome parece estranho, muito estranho, mas não te preocupes, é algo que pode fazer toda a diferença e que de certeza absoluta que vais conseguir. Se aplicares este método, que vais conseguir ter resultados imediatos, quer nos exames nacionais, quer nos testes e nas avaliações que vêm ainda antes dos exames nacionais. Faltam apenas uma semana para terminar as aulas, portanto, estamos a uma semana do final das aulas e meia. Portanto, não é na próxima semana que terminam as aulas, mas na outra semana a seguir. Mas como próxima semana há feriados pelo meio, há quem faça pontes, portanto, vamos considerar só uma semana efetiva. E durante estes dias ainda podes aplicar este método que eu vou partilhar contigo nesta sessão em direto. É uma coisa tão simples e ao mesmo tempo, se calhar vais-te perguntar, será mesmo que funciona? Mas só saberás se funciona se aplicares. Então, vamos lá a isto. O grande problema da maior parte dos alunos é termos problemas difíceis que não conseguimos resolver. E adivinha? Em todos os exames, todos, sem exceção, há sempre uma pergunta que é super difícil, que geralmente é a última. Acontece na matemática, geralmente é a última pergunta, quer dizer, matemática A, matemática B, mesmo em Max, a última pergunta é a pergunta que tem um exercício que envolve muitos mais conteúdos, portanto é a mais difícil. Acontece a mesma coisa no inglês, no português, portanto a última pergunta que é a pergunta de desenvolvimento, se deixarmos para o fim sozinha, se calhar podemos não ter tempo para fazer, portanto é algo que é difícil. E é isso que eu vou partilhar contigo hoje. Vais perceber que é brutal. Portanto, este aqui ajuda toda a gente. Quer desde os mais pequenos até aos mais velhos. Claro que só aprenderes agora um método para aplicar já na próxima semana ou daqui a um mês nos exames nacionais, se calhar é um bocadinho em cima do joelho. Mas, para quem é mais novo, para aqueles que estão a começar agora a estudar, que é no primeiro ano, segundo, terceiro, se começarem a aplicar já este método, eu nem quero imaginar que cientistas nós teremos nos próximos anos. Então vamos lá. Portanto, agora a pergunta é: como responder a perguntas difíceis? Como responder a perguntas difíceis? Há sempre algumas e nem sempre é fácil. Portanto, todos os exames têm perguntas difíceis de resolver, quase impossíveis. Nós olhamos para eles e pensamos: como é que alguém se lembrou de uma coisa tão difícil? Porquê é que temos que resolver isto? Para que é que isto serve? E no fundo acaba por ser um desafio. Geralmente estas perguntas, uma vez que nós neste momento temos exames com perguntas obrigatórias e opcionais, esta pergunta é sempre obrigatória. Sim, não há forma de escapar dela. Portanto, se queres ter uma boa nota, geralmente esta pergunta vale entre um valor a dois valores. Portanto, se quiseres ter uma nota acima de 18, não tens outra hipótese. Tens mesmo que resolver esta pergunta. E da melhor maneira possível. Porque é esta pergunta que vai fazer toda a diferença entre teres uma nota de 18, acima de 18 ou não. Pode ser a tua entrada na faculdade, no curso que queres, que está aqui dependente desta última pergunta. Só que é a última pergunta. E como é a última pergunta, se seguires a ordem do exame, pelas perguntas em que eles estão organizados, geralmente vêm as perguntas mais simples e vêm as perguntas mais difíceis. Nos exames de línguas, geralmente vem a questão de produção escrita, que é aquela que tem muitas palavras, que leva muito tempo, mas isto também já partilhei contigo um método para resolver este tipo de questões. E hoje vou partilhar contigo outra estratégia que também deves aplicar. Portanto, se já estás cansado no final, tu não vais conseguir produzir. Não vais conseguir pensar. Não vais ter tempo, porque já gastaste tempo noutras perguntas. Se calhar bloqueaste numa ou outra pergunta pelo meio, ficaste mais nervoso. Quando chegas a esta pergunta, já não dá. O tempo é curto, mesmo que seja dentro da tolerância. Já é muito curto, estás cansado, é possível, mais certo é que não consigas. E depois vem o outro problema. Como é um exercício muito difícil, podes não saber como começar. E o não saber como começar faz toda a diferença. Porque se nós não sabemos como é que vamos começar, ficamos ali parados, estagnados,
e não temos outra escapatória, ou seja, não conseguimos ir para outro exercício para pensar depois para este. Portanto, é um problema. Depois vem o outro problema, que é não acreditas que és capaz. Sim. Para muitos alunos que estão a lutar pelo 9-10, eventualmente só pela positiva, ou um 13 ou um 14, chegam a esta pergunta e nem sequer a leem. Sim, é verdade. Para alguns pais que estão desse lado, se calhar isto é um choque, mas é verdade. Alguns alunos nem sequer são capazes de ler porque sentem que não são capazes de fazer. Acham que aquele é um exercício que só para génios, e se é só para génios, eu não sou um gênio, então nem sequer vou dar o trabalho de ler a pergunta. É isto que alguns alunos pensam. Mas temos que mostrar exatamente o contrário. Portanto, a consequência de nós deixarmos a última pergunta, que é a mais difícil, para o fim, é esta. É perder pontos. E, no mínimo, será um valor. No máximo, pode ser até 3, 4 ou 5 valores. 5 valores é a ruína. Certo? Deves concordar comigo, de certeza absoluta, que se falhares em 5 valores, qualquer entrada na faculdade, qualquer possibilidade de curso que queiras, já foi. E nem com a segunda volta consegues dar nem com a segunda fase consegues dar a volta, infelizmente. Então, surge o problema. Como é que podemos resolver este problema? Como é que nós podemos conseguir resolver este problema difícil? Como é que um aluno de 9-10 consegue buscar pontos aqui? Porque certeza absoluta que vai precisar destes pontos e se calhar há ali qualquer coisa que consegue buscar. Agora, como fazer? Então vamos lá à estratégia. Primeira coisa a fazer. Por incrível que pareça, isto vai parecer estranho. Mas, quando recebes o teste, quando recebes o exame, deves ver de alto a baixo, de uma ponta à outra, todo o exame. E pensa na pergunta que é mais difícil. Olha para elas, lê todas as perguntas por alto e vais começar, sim, vais começar pela mais difícil. Pela última. Vais começar pela mais difícil. E nessa última vais concentrar logo, porque estás fresco, acabaste de chegar, não estás cansado, eventualmente podes ter dormido bem ou não, mas é a primeira pergunta que vais fazer. Vamos ler e vamos interpretar. Na interpretação, sublinha. Sublinha os dados importantes, sublinha as condições. E depois vamos retirar esses dados para o papel. Pode ser na folha de rascunho, pode ser logo diretamente na prova, na folha da resposta. O mesmo acontece nas questões de desenvolvimento. Portanto, lês o tema, conseguiste entender o tema, começa já a registar ideias. Começa já a fazer o teu mapa mental. Nos dados dos problemas de matemática e de física, ou física ou química, ou mesmo de biologia, tiras os dados, tiras a informação e depois começas a registar as tuas ideias. Começas a escrever tudo aquilo que te vem à cabeça com aquilo que tens à tua frente. As fórmulas que relacionam aqueles dados, o que é que aquilo te faz lembrar, tudo. Não te preocupes com a ordem daquilo que estás a escrever. Não te preocupes se estás a escrever bem, se estás a escrever mal. Preocupa-te em pôr informação no papel. Tá. Depois, se conseguires avançar, ótimo, está resolvido, está feito. Se não conseguires, se chegares a um ponto em que não consegues avançar, não há problema. Passas à frente. Passas para outra pergunta. E, mais tarde, voltas a esta pergunta. E dessa vez, quando voltares, vais voltar diferente. E já te vou mostrar porquê. Porque dessa vez, quando voltares à pergunta, tu vais voltar e vais resolver o problema. Ainda não acreditas? Já te vou mostrar. Porquê que isto acontece? O nosso cérebro é uma máquina brutal. Brutal mesmo. Ele consegue fazer coisas inalcançáveis, inimagináveis. Se pensares à tua volta e pensares naquilo que nós evoluímos durante estes anos em que nós existimos, que a humanidade existe, e principalmente nos últimos anos, podes pensar, por exemplo, há 2 a 3 anos atrás não havia inteligência artificial. Como é que surgiu a inteligência artificial? Não foi ela própria que se inventou. Não. Foi alguém que teve a capacidade de criar algo novo. E é isto que se pede nestas perguntas de desenvolvimento, que é que tu crias algo novo, tu crias conhecimento novo, algo que ainda não existia dentro da tua cabeça, mas tu crias algo novo. E isto só é conseguido usando uma das partes do nosso cérebro. Nós temos 2 partes. Uma
é o método, modo focado, e a outra, o modo difuso. O modo difuso é uma forma de pensamento que nós não nos apercebemos dele. Portanto, o nosso cérebro tem as duas partes, tem uma parte frontal mais dedicada ao imediato, àquilo que no processamento imediato, à execução. E depois temos o outro modo, que é o modo difuso, que é algo que funciona um bocadinho mais no subconsciente, em que nós não temos consciência dessa realidade. Tenho a certeza que já te aconteceu algumas vezes, tu pensares num problema impossível de resolver, que não conseguias, tiveste um teste todo a tentar resolver, saíste da porta fora, depois de entregar o teste e pimba, veio a solução. Tenho a certeza que aconteceu contigo alguma vez na tua vida. Ou ainda, estás a estudar, não consegues resolver aquele exercício, vais à casa de banho, voltas e pimba, veio a solução. Ou estavas a resolver um exercício, um teste, um problema qualquer que não conseguias, foste correr, foste fazer exercício físico, foste brincar com os teus amigos, ou foste jogar, ou dormiste, e de repente, durante a noite, ou depois disto tudo, pimba, lá está, a solução. Já te aconteceram já? Deixa nos comentários, quero saber tudo, se conseguiste, isto já aconteceu contigo ou não. Tenho a certeza absoluta que a resposta vai ser sim. A mim acontecia-me isto muitas vezes e ainda nem sequer sabia disto. Quando estava na faculdade havia alguns problemas, algumas demonstrações que tinha que fazer e não conseguia fazê-las. E então dormia e de manhã o que é que acontecia? Acontecia que eu tinha as soluções feitas. Portanto, tinha encontrado a solução para os problemas, tinha encontrado tudo. Portanto, nós temos sempre estes dois métodos para trabalharmos, para o nosso cérebro funcionar, e ao funcionar desta forma, o que é que ele vai fazer? Primeiro, nós temos que trabalhar, o objetivo é forçar este acontecimento, ou seja, quando nós fazemos este quebra do nosso pensamento, quando vamos à casa de banho ou quando vamos fazer outra coisa qualquer, nós, quando estamos no exame, não podemos sair. E agora a questão é, como é que eu obtenho soluções destas que saem do nada, sem eu me aperceber, e dentro de um exame? Como? Como é que eu forço isto? Como é que pegamos em algo que nós não conseguimos fazer, num sítio onde não podemos ir ter com os amigos, não podemos ir ao café, não podemos dormir, não podemos sair para ir à casa de banho, só podemos respirar, eventualmente esticar-nos é complicado. Como é que nós podemos forçar estas ideias? E é isso que eu agora partilhar contigo. Então é assim. Ao nós começarmos no problema mais difícil, o que nós estamos a fazer é dizer ao nosso cérebro, que está ligado, o cérebro, a parte frontal, que está a processar aquele acontecimento, o que é que ela precisa saber. Mas nós precisamos que esta informação passe para a parte mais atrás do cérebro, em que nós não temos acesso direto. É mais ou menos como, imagina que eu tenho um objeto na minha mão. Eu sou destra, portanto eu escrevo com a mão direita, e eu tenho um objeto nesta minha mão que é a mão direita. E eu quero escrever qualquer coisa. Se eu tenho a borracha na minha mão, eu não consigo escrever. Ou seja, o nosso cérebro, a parte frontal, precisa de passar essa informação para a parte posterior do cérebro, para a parte anterior, que é a capacidade de produção de conhecimento. E para eu fazer, eu preciso passar toda a informação para trás no meu cérebro. E vamos imaginar que a minha mão direita é a minha parte frontal e a minha mão esquerda é algo que está lá atrás. E imagina que isto é o problema. Eu comecei a ler o problema e então eu fiquei com a informação na parte frontal do meu cérebro. Ou isso vai acontecer a mesma coisa contigo. Portanto, quando lês o problema, a informação do problema, as condições do problema ficam na parte frontal. Só que a parte frontal não é capaz de produzir conhecimento novo. Ela só é capaz de executar. Ela só tem capacidade de fazer. Queremos fazer alguma coisa? Ele faz. Ele faz tudo o que é possível, mas ele faz. Mas eu quero passar para esta mão, ou seja, quero passar esta informação que está aqui para a parte de trás. Porque só assim é que eu vou conseguir resolver os problemas difíceis. Só dessa forma é que eu vou conseguir resolver o problema difícil, porque só a parte posterior, anterior do cérebro é que ele consegue fazer a produção de conhecimento e parte criativa. Esta mão é a parte é associada à parte criativa. Esta execução. Na execução, eu
para passar isto para aquele lado, tenho que fazer isto, certo? Mas esta mão, a parte ágil, é tipo sanguessuga. Não larga. Não larga o osso. A não ser que queira fazer outra coisa. Ou seja, para eu largar isto totalmente, eu preciso de convencer esta mão a agarrar outra coisa. E agora o que é que vai acontecer? Quando eu estou a agarrar outra coisa, esta está a processar o acontecimento, está a resolver. Eu posso largar e ele vai lá buscar outra coisa. O que é que lá está? Borracha outra vez. Vamos pensar isto numa batata quente. Eu batizei este método como o método da batata quente. Imagina que a minha borracha é uma batata quente. Está a escaldar, está a escaldar, está a escaldar, está a escaldar. E eu quero fazer com que esta batata quente passe mais rapidamente para outra mão. Para outra mão que é esta, que está na produção científica, no conhecimento e no processo criativo. Siga, passou. Mas para isso eu preciso agarrar em qualquer coisa. Esta qualquer coisa, o que é que pode ser no contexto do problema? Ou seja, este é o problema difícil, que estava na parte frontal, que eu preciso convencer a ir para a parte de desenvolvimento do conhecimento. Para isto acontecer, tu tens que ocupar a tua parte frontal com algo, e com algo totalmente dedicado. E isso o que é? São os problemas mais fáceis do exame. São os problemas aqueles que rotineiros, aqueles que tu chegas lá e consegues fazer aquilo limpinho. Quando tu estás a fazer, a tua parte frontal largou totalmente o problema. Largou totalmente a batata quente. Já não tem batata quente, estás concentrado, estás focado, vais conseguir produzir conhecimento. E ao produzir esse conhecimento e ao relaxares, tu vais desligar totalmente. Quando tu desligas totalmente, a parte criativa, que precisa de todo o conhecimento, de estar aqui totalmente, vai resolver o problema. Que é isto que nós fazemos quando vamos à casa de banho ou quando fazemos uma pausa no exercício. Quando nós fazemos uma pausa no exercício, vamos fazer outra coisa qualquer que não tem nada a ver com aquilo. E, sem nós termos consciência, mandamos o problema para a nossa parte criativa do cérebro. E ele vai resolver. Quando chegamos mais à frente, depois de resolvermos um ou dois exercícios em que já conseguimos desligar do problema difícil, voltamos a pegar no problema difícil. Lemos novamente o problema difícil. E tal como a batata quente que vai para algum lado e depois voltou como? Fria. Assim o problema também voltou resolvido. E quando começares a escrever, o que é que vai acontecer ao problema? Como por artes mágicas, ele está totalmente resolvido. Ou parece que as coisas vão surgindo, vão-se fazendo, vão mecanizando. E é isso que tu vais sentir. Estou aqui com um pequeno problema que não sei onde é que anda o meu rato. Já encontrei. É esta a sensação que tu vais ter. Quando terminares o exercício, tu vais pensar: boa, eu consegui. Eu finalmente consegui chegar à resolução de um problema super difícil, eu próprio, independentemente de ter excelentes notas ou não. Isto funciona sempre. Acredita que para mim, funciona sempre. Mas o que é que tu precisas de fazer? Primeiro que tudo, tens que experimentar. Tens que saber efetivamente se este método funciona ou não. Por isso, tens mesmo que o experimentar. Aproveita já nos próximos testes, ou então, no exame. Podes ainda fazer isto nos exercícios. Que é, durante o teu estudo, começares pelos exercícios mais difíceis de uma ficha, ou das simulações que estiveres a fazer nos exames, começas pelos exercícios mais difíceis e depois vais para os mais simples. Para ganhares aquela energia, aquela capacidade de pensar, ok, eu consigo fazer, e passaste a batata quente para o modo difuso, e então já vais conseguir, no modo focado, concentrar-te nos exercícios. Quando voltares ao modo focado dentro daquele exercício difícil, está resolvido. O que é que tens a perder? Nada, pois não. Por hoje está. Ficamos por aqui. Eu agradeço-te imenso ter estado desse lado. Há aqui algumas coisas que eu ainda não domino em termos de tecnologia, mas eu vou aprender. Eu vou começando sempre pela parte mais difícil. É diferente. Vou lá e tento. E o que é que tu faças o mesmo? Já agora. Tenho um desafio para ti. Eu sei que os exames estão quase a chegar. E também sei que a única forma de testares este método, ou de verificar se isto funciona ou não, antes de chegares ao exame, é testares.
E a melhor forma de testares é teres as mesmas condições que tens no exame. E para isso, podes fazer simulações. Nós aqui no Bairro de Ideias fazemos simulações a partir do dia 5 de junho. Portanto, já a partir do dia 5 de junho temos simulações. Para te inscreveres nessas simulações, podes fazê-lo online. Vou deixar na descrição destes vídeos, quer de um, quer do outro, quer no Facebook, quer no YouTube, vou deixar a descrição para tu te poderes inscrever. As vagas são limitadas. Nós só aceitamos 2 alunos por horário. Por isso, está atento. E o ideal é fazer pelo menos 2 simulações. Uma já na primeira semana, a seguir ao final das aulas, e outra na antevéspera do exame. Para teres a certeza se tens tudo realmente bem estudado ou não. Não percas tempo. Eu sei do que é que falo, já faço isto há mais de 20 anos. Portanto, tenho experiência, sei como orientar um aluno, sei como classificar exames nacionais, uma vez que eu já estive a classificar exames nacionais pelo Ministério da Educação. Portanto, sei exatamente do que é que falo. E quando classificar os exames, eu quero que os alunos tenham a melhor nota possível. Esta estratégia da batata quente tenho a certeza que irá funcionar. Já testei e funciona. O desafio é desse lado, de conseguires. Por hoje, terminamos. Próxima live, próximo direto, sexta-feira. É hoje, portanto, para a semana, na próxima terça-feira, 13h15, vamos terminar finalmente a resolver o exame do 9º ano de matemática para podermos avançar para a estatística. Porque eu sei que a estatística vai sair no exame de matemática A deste ano. É a primeira vez e sei que há muitos alunos que estão em pânico, cheios de medo sobre aquilo que vai sair. E é por isso que eu quero fazer pelo menos 2 ou 3 lives só estatística. Não vou tocar em rigorosamente mais nada, não vamos fazer os exames, vamos fazer mesmo estatística, resolver exercícios de estatística e mostrar-te como não é assim tão difícil. Mesmo para quem nunca viu estatística. Aceita o desafio? Já sabes, está atento às redes que eu estarei lá. Até a próxima terça-feira, 13h15. Tchau!